Ele nunca acreditou em nenhuma dessas histórias supersticiosas sobre o lugar. Não importa o quão assustador e vazio pudesse ser. Um prédio ainda é só um prédio, não é? Mas agora, horrorizado ao ver a mandíbula partida e enevoada do espectro, gargalhava de forma maníaca. Vendo-o flutuar cada vez mais perto, o investigador começa a reconsiderar sua crença. Talvez fantasmas realmente existam. Mas antes de continuar, quero tirar um momento para agradecer ao patrocinador do vídeo de hoje, War Thunder. Atenção todos os entusiastas de combates de veículos. Se você é como eu e fica maluco por detalhes hiperrealistas, então War Thunder é o jogo para você. São mais de 2.000 tanques, aviões, helicópteros e até navios de guerra cuidadosamente recriados. E esses detalhes não são só para enfeite. Isso resulta em um cenário de combate incrivelmente autêntico, com um modelo de dano realista. Os veículos não têm apenas pontos de vida, eles sofrem desgaste real, e com raio-x de dano, você pode ver a destruição acontecendo em tempo real. Você também pode personalizar os veículos do seu jeito, com várias opções de customização, incluindo camuflagens, decalques históricos e até acessórios 3D, como equipamentos ou plantas. Tipos de partida, você pergunta? Você escolhe. Entre em batalhas rápidas ou mergulhe em confrontos PVP estratégicos e realistas. Mas não importa qual você escolha, você vai aproveitar visuais impressionantes em 4K, com paisagens sonoras autênticas que te colocam direto na ação. E em War Thunder, até os controles são inovadores. Não precisa de um setup elaborado de rotas para pilotar um avião. Tudo o que você precisa é de um teclado e mouse para se tornar um as com um modo intuitivo de mira com o mouse. Então entre na ação com War Thunder agora mesmo. Disponível agora para PC, PlayStation 5, Xbox X e S, ou para a geração anterior de consoles. E para os novos jogadores que usarem meu link especial na descrição, vocês vão receber um grande pacote de bônus com vários veículos Premium, conta Premium, um item decorativo tridimensional, exclusivo para seus veículos e muito, muito mais. Mas está disponível por tempo limitado, então não espere. Tudo começa do jeito que a maioria dos casos começa, com um cliente e uma história triste. A essa altura, o investigador já está mais do que acostumado com a forma como as coisas acontecem. Alguém cujo caso foi descartado pela polícia, deixado sem solução e sem resposta, acaba recorrendo a ele. E seu cliente mais recente é praticamente igual. É um caso de pessoa desaparecida. A polícia já desistiu de procurar o filho do cliente e um amigo próximo, que desapareceram em circunstâncias misteriosas. Com a cliente em lágrimas, dizendo que só quer saber se o filho está vivo ou não, o investigador concorda em assumir o caso. Ele diz que fará o que puder. Mesmo que a resposta que ele acabar descobrindo não seja a que traga felicidade, pelo menos pode trazer uma resposta definitiva. A cliente entrega o computador do filho e não demora muito para o investigador encontrar sua primeira pista. Acontece que o filho tem um canal aqui mesmo no YouTube. O investigador analisa mais de perto. Parece ser dedicado a discutir e desvendar a existência do paranormal. Espíritos, sessões espíritas, pé grande, tentando decifrar o que disso tudo é real e o que são apenas histórias inventadas. O investigador balança a cabeça e suspira. Ele nunca foi do tipo supersticioso. Fantasmas e duendes geralmente eram apenas mitos que distraíam das verdadeiras maldades do mundo. Mas então ele percebe algo. Uma série recorrente de vídeos no canal do YouTuber. Cada vídeo tem um formato semelhante. Ele e um cinegrafista vão até um prédio abandonado que supostamente é assombrado, e então passam a noite lá ou tentam se comunicar com espíritos. Embora ainda não houvesse consenso sobre um possível sequestro fantasmagórico, o investigador tem certeza de que o YouTuber devia estar filmando mais uma dessas explorações paranormais na noite em que ele e seu cinegrafista desapareceram. E de fato, o investigador não precisa procurar muito para ter sua teoria confirmada. Há um registro de mensagens diretas entre o YouTuber e o cinegrafista, discutindo ideias para vídeos que poderiam potencialmente aumentar suas visualizações e engajamento. O YouTuber aponta que vídeos sobre prisões assombradas costumam atrair um público interessado, e o cinegrafista descobre a localização de uma penitenciária federal abandonada após alguma pesquisa. Ambos concordam em ir até lá e planejam gravar um novo vídeo quando forem. Há até um endereço no registro de mensagens deles, e eles chegaram a combinar de se encontrar na mesma noite em que o desaparecimento aconteceria. Então, o investigador entra no carro e dirige até o local. Quando ele chega, já está escuro. Assombrado ou não, a visão do complexo prisional deserto à noite chega a arrepiar até o investigador. Ele se aventura para dentro, o eco de suas botas no chão cortando o silêncio assustador.
Cada passo é lento e cuidadosamente colocado para evitar pisar ou tropeçar em qualquer perigo que possa estar espalhado pelo chão, mas também para que o investigador possa vasculhar cada canto da penitenciária federal abandonada. Afinal, qualquer lugar ao redor pode conter pistas sobre os desaparecimentos misteriosos. Ele sabe que provavelmente não terá sorte de encontrar tanto o youtuber quanto o cinegrafista vivos, apenas presos em algum lugar da prisão vazia. Mas então, ele ouve um som repentino. Parece quase uma voz. Uma pessoa gritando. O investigador olha ao redor, para e espera para ver se ouve novamente. Alguns momentos se passam, e nada além do silêncio da velha prisão, com a brisa ocasional vinda de fora de suas antigas paredes. Pode ter sido só o vento pregando peças nele, pensa ele, antes de perceber que os pelos de sua nuca estão todos arrepiados. Ele se repreende silenciosamente por ter se assustado à toa. Daqui a pouco, estaria com medo da própria sombra. Ele se aventura mais fundo na penitenciária abandonada, passando por celas vazias que um dia abrigaram ladrões e assassinos. Isso faz o investigador se perguntar, enquanto caminha silenciosamente, se alguém que ele já prendeu acabou vindo parar nesta prisão. Ele não resolveu muitos casos envolvendo crimes violentos, mas alguns poucos e bem específicos de sua carreira vêm à mente. Nem todo caso que ele investiga tem uma resposta simples e direta. E às vezes, uma pessoa desaparecida não é apenas alguém que fugiu da cidade ou veio até uma prisão velha e assustadora para gravar um vídeo para o YouTube. Enquanto o investigador caminha cuidadosamente por um bloco de celas na parte mais profunda da prisão, ele quase tropeça. Algo está aos seus pés, seu peso mudando quando sua bota esbarra nele. Olhando mais de perto, o investigador se abaixa para pegar o objeto. Seus dedos tocam nele e ele o pega. É uma câmera, e não uma filmadora barata. Um equipamento muito mais impressionante do que uma pessoa comum teria, e certamente caro demais para seu dono simplesmente deixá-lo largado por aí. Parece uma câmera de estúdio de televisão miniaturizada, completa com um microfone e uma pequena tela LCD que sai de sua lateral. Bastante confiante de que isso pertencia ao cinegrafista desaparecido, o investigador liga o aparelho, sem perceber a gravidade do erro que acabou de cometer. A tela da câmera pisca e acende, com um ícone no canto mostrando quanta carga resta na bateria. Só um quarto. O investigador percebe que precisa obter o máximo de respostas possível desse aparelho, e rápido. Ele aperta play em um dos clipes gravados mais recentemente, e o visor mostra imagens do youtuber. O carimbo de data e hora do vídeo confirma que é da noite fatídica do desaparecimento prematuro. E nele, o youtuber está animadamente dando as boas-vindas ao seu público no presídio federal abandonado. Ele explica que há muito tempo circulam rumores de que a prisão é assombrada, e que ele e o cinegrafista vão descobrir se os boatos sobre fantasmas nas celas são verdadeiros. O clipe é cortado, e o próximo começa a ser reproduzido automaticamente. A maioria deles são imagens de apoio curtas feitas pelo cinegrafista, mostrando a atmosfera assustadora e perturbadora da prisão vazia. Grade sem ninguém atrás delas, a lua visível através do teto em ruínas e outros trechos que seriam editados em um vídeo mais longo. Há tomadas do youtuber, enquanto ele tenta explicar a história da prisão assombrada, mas acaba se enrolando nas palavras e precisa recomeçar. Tudo é bruto, imperfeito e evidentemente deixado inacabado. Nada de muito relevante acontece até que o youtuber e seu cinegrafista chegam ao local onde o investigador inevitavelmente encontraria a câmera de vídeo descartada. Na tela, o youtuber explica que eles estão no bloco do Corredor da Morte, o lugar para onde os condenados eram enviados enquanto aguardavam suas execuções. Enquanto ele relata exatamente quantos encontraram a morte ali, chamando esse bloco em particular de o mais assombrado de toda a prisão, um barulho repentino distrai o youtuber e o cinegrafista que está filmando. Eles avançam mais fundo no bloco de celas até se depararem com uma sala ameaçadora, com letras desbotadas acima da porta. O microfone da câmera capta o zumbido da eletricidade vindo do outro lado, e a dupla avança para uma cena sombria que os espera do outro lado. O youtuber fica impressionado, talvez pensando em todas as visualizações que isso vai atrair dos seus assinantes morbidamente fascinados. O cinegrafista não aparece na tela, mas sua reação é fácil de perceber pelo que ele diz ao entrarem na sala. Ele está horrorizado. A gravidade do que é aquele lugar e para o que foi construído e usado o atinge de uma vez, e não é difícil entender o motivo. A dupla está de pé na câmara de execução. No meio da sala há uma cadeira antiga com tiras de couro gastas nos apoios de braço e nas duas pernas da frente. Um aparelho de metal enferrujado também está preso na parte superior e traseira dela, deixando claro que isso não é exatamente uma poltrona confortável. É uma cadeira elétrica. Claro, isso não impede o youtuber de sentar animado nela, enfiar as mãos nas correias e começar a se sacudir de forma errática. Ele está fingindo ser eletrocutado. O cinegrafista pede para ele parar, deixando claro o quanto acha de mau gosto essa atitude de zombaria. Mas, instantes depois, a atenção dos dois é subitamente atraída para a parede dos fundos da câmara.
Algo está pingando na parede, refletindo a pouca luz da câmera de vídeo e da lanterna do celular do youtuber. A câmera se aproxima, mas o cinegrafista que a segura recua em choque ao ver o que está na parede. É sangue. Sangue fresco. Ainda está molhado. Ele entra em pânico e começa a acusar o youtuber de ter chegado mais cedo para espalhar sangue falso na parede, como algum tipo de pegadinha. Tudo para aumentar o fator de terror do vídeo, fazendo o cinegrafista acreditar que era real. Mas o youtuber insiste que não fez nada disso. Eles dão outra olhada na bagunça ensanguentada na parede. Parece um tipo de diagrama que alguém se esforçou muito para pintar na parede dos fundos da câmara de execução. Imediatamente, o cinegrafista começa a fazer uma enxurrada de perguntas assustadas. Se for real, de quem é esse sangue? Por que alguém faria algo assim? E será que eles ainda estavam seguros? O youtuber não responde. Seu rosto ficou pálido enquanto ele olha fixamente para onde o teto encontra o topo da parede. Ele está paralisado no lugar. Toda a sua pose e aquela persona exagerada de apresentador ostentoso desapareceram, restando apenas uma coisa real: medo. O cinegrafista rapidamente aponta a lente da câmera para o lugar onde o youtuber está olhando. Então ele vê por si mesmo. A junção onde o ponto mais alto da parede se conecta ao teto está sangrando. Longas gotas carmesim começam a escorrer rapidamente da parede e fazem com que a dupla dê meia volta e saia correndo da câmara de execução. De volta ao corredor da morte do Presídio Federal abandonado, o youtuber e o cinegrafista entram em completo pânico. Nenhum dos dois consegue acreditar no que viu. A ideia de que alguém estava pregando uma peça neles é rapidamente descartada. Ninguém mais sabia que eles viriam aqui, e o sangue parece autêntico demais. O youtuber está acostumado a usar sangue falso para sustos baratos nos vídeos. É difícil imitar o cheiro metálico do sangue de verdade. De repente, uma cacofonia alta explode ali perto. É ensurdecedor, o barulho de metal batendo em metal. O cinegrafista vira a lente rapidamente para as celas. Apesar de estar abandonado, o corredor da morte parece, preocupantemente, mais vivo do que nunca. As portas enferrujadas das celas estão se abrindo e fechando rapidamente, batendo com força enquanto se fecham sozinhas. A dupla começa a correr de volta pelo caminho de onde vieram, em direção à entrada do bloco de celas. O youtuber tropeça, mas quando o cinegrafista se vira para olhar para ele, algo inexplicável está acontecendo. Ele está sendo arrastado de volta pelo chão, como se alguém o estivesse puxando pelo tornozelo, suas mãos agarrando desesperadamente qualquer coisa para tentar se segurar e se salvar. Em um segundo, o youtuber desaparece, sendo arrastado aos gritos para dentro das sombras. O cinegrafista se vira para correr novamente quando algo faz a câmera cair no chão. Pela telinha, o investigador ouve os gritos de agonia do cinegrafista, enquanto apenas seus sapatos aparecem no enquadramento. Ele pausa a gravação e percebe uma marcação de tempo, pouco mais de 20 minutos. Combinando com a duração dos clipes anteriores, ele deduz que a dupla ficou dentro da prisão por cerca de meia hora. Quanto ao que aconteceu com eles, essa pergunta ainda o intriga. Um ataque de animal selvagem parece possível, mas isso não explica as paredes sangrando de forma bizarra na câmara de execução. Um pensamento perturbador faz com que o investigador olhe para o relógio de repente. Ele mesmo já está lá há pouco mais de 25 minutos. Uma figura apareceu na frente dele enquanto ele estava distraído. O investigador acha que é um jogo de luz, até que ele vê, ou melhor, não vê, as pernas. A figura está flutuando acima do chão, sem as pernas. Não pode ser. Com certeza não pode ser de verdade. Ela flutua mais perto e é então que ele vê o mesmo rosto grotesco que já viu antes. Ele ainda se lembra do dia em que pegaram o assassino. Sua foto foi estampada em todos os jornais. Sua mandíbula marcada e retorcida lembra ao mundo seus crimes. E agora, seu fantasma também. Há algo afiado e pontudo na mão dele enquanto se aproxima. Uma lâmina rudimentar. E é a única coisa que o investigador vê enquanto o assassino faz mais uma vítima. Explorar qualquer prédio abandonado para viralizar na internet geralmente não é uma atitude recomendada. Ainda menos quando esse prédio é o SCP-450, a Penitenciária Federal Abandonada. Agora seria compreensível pensar que não há nada inerentemente perigoso em um prédio. Naturalmente, depois de tantos anos de abandono, ele já viu dias melhores. Grande parte da prisão, agora vazia, está em um estado bastante precário de deterioração, e a queda de alvenaria na cabeça pode ser fatal se você estiver no lugar errado, na hora errada. No entanto, todos nós sabemos que ela não foi projetada para cair em tal desuso. As coisas muitas vezes se deterioram com o tempo, deixadas para apodrecer como um prisioneiro em uma cela.
Deixando de lado os riscos estruturais, pode parecer à primeira vista que não há nada de incomum sobre a penitenciária em si. Naturalmente, qualquer prédio vazio se torna um pouco assustador quando está abandonado há tanto tempo, principalmente depois de escurecer, e especialmente em um lugar que foi projetado para ser cheio de detentos e guardas. E embora possa ser verdade que o prédio vazio em si não represente muita ameaça, ninguém disse que o SCP-450 está vazio. Alguns dos prisioneiros que foram mantidos lá durante seu auge, sem dúvida, cumpriam sentenças de prisão perpétua por crimes hediondos, e alguns deles ainda estão cumprindo suas sentenças do além-túmulo. A extensa exploração da Fundação SCP no Presídio Federal abandonado determinou vários fatores relacionados às suas propriedades anômalas. Para começar, os encontros com fenômenos sobrenaturais estão confinados a apenas um bloco de celas específico de toda a prisão. Parece pelo menos um pouco mais fácil de lidar, não é? Afinal, se você pudesse explorar outras partes da prisão, a única coisa assustadora seria o quão degradado e vazio o lugar está. Mas no corredor da morte, as coisas são muito mais assustadoras. Parece apropriado que a área mais assombrada da SCP-450 seja a parte da prisão onde os detentos eram mantidos antes da execução. Essas celas eram reservadas para os criminosos mais diabólicos, considerados tão perigosos e culpados de crimes tão horríveis que foram condenados à morte. E parece que, para alguns deles, essa solução não foi tão permanente quanto você poderia pensar. Ao atravessar da entrada do SCP-450 até o bloco de celas, chega-se à câmara de execução a pouco mais de 160 metros de distância. Assim como o resto do lugar, isso também não é usado há muito tempo, embora os sons que você possa ouvir lá dentro possam te enganar e fazer pensar o contrário. Ocasionalmente, o som de faíscas crepitando e de descargas elétricas letais ecoará, junto com os gritos há muito esquecidos daqueles condenados à morte na cadeira elétrica. Ao olhar mais de perto, aqueles corajosos ou tolos o suficiente para se aventurar na penitenciária federal abandonada vão notar um padrão na parede logo atrás da velha cadeira elétrica. O que pode parecer apenas uma inscrição complexa é na verdade um mapa de toda a prisão, e está desenhado com sangue. Pesquisadores da Fundação SCP descobriram que esse mapa tende a se degradar com o tempo, devido à quantidade de desgaste natural que o SCP-450 sofreu. Por esse motivo, e talvez para que os detentos possam se orientar, o diagrama ensanguentado é regularmente mantido e repintado quando necessário. Falando dos detentos, você certamente pode imaginar como eles deviam ser enquanto ainda estavam vivos para serem mantidos no corredor da morte. Agora tente imaginar o quanto eles ficaram piores depois de terem sido executados. As descrições das inúmeras entidades que habitam o SCP-450 são escassas, e talvez isso seja até melhor, caso você seja muito impressionável. No entanto, uma coisa que a Fundação sabe com certeza é que todas elas são hostis. Um encontro com qualquer um dos prisioneiros espectrais é inevitavelmente fatal. A Fundação consegue determinar alguns critérios específicos que farão com que um dos condenados fantasmagóricos apareça. Se um ou mais desses critérios não forem seguidos, isso levará a uma sentença de morte muito mais rápida do que aquelas que eram cumpridas na SCP-450. Primeiro, usar qualquer outra entrada para acessar o bloco de celas assombrado além da porta principal. Isso significa nada de tentar chegar lá voltando por corredores vazios ou pegando atalhos pelas escadas. E enquanto estiver lá, é melhor manter seus movimentos lentos e constantes. Se você se mover pelo SCP-450 a uma velocidade superior a 0,25 metros por segundo, vai atrair uma atenção indesejada e sobrenatural. Qualquer funcionário que a Fundação designar para realizar manutenção dentro da penitenciária federal abandonada precisa seguir instruções específicas para entrar e sair inteiro. Caminhando silenciosamente em um ritmo reduzido, eles levam aproximadamente 11 minutos para ir da entrada principal do corredor da morte até a câmara de execução. Mas eles também precisarão considerar a viagem de volta. Qualquer pessoa que permaneça dentro do bloco de celas por mais de 25 minutos de cada vez, inevitavelmente atrairá a presença dos prisioneiros. Com a viagem levando 11 minutos para cada lado, isso deixa o pessoal com apenas 3 minutos para repintar o mapa encharcado de sangue e voltar para a segurança a tempo. E tentar voltar correndo não é nada aconselhável. Quanto mais rápido você se move, mais alto tende a ser o som dos seus passos. E o som parece ser mais uma coisa a qual os detentos infernais são atraídos. Ruídos acima de 25 decibéis são conhecidos por atraí-los, assim como operar qualquer dispositivo eletrônico e retornar ao SCP-450 mais de uma vez a cada 24 horas. Claro, não é nada fácil para aqueles que a Fundação envia para a penitenciária federal abandonada. O pessoal costuma relatar experiências semelhantes ao estar dentro do bloco de celas assombrado.
Eles frequentemente têm alucinações com figuras espectrais e translúcidas. Frequentemente, alguns desses prisioneiros poltergeist aparecem mais nítidos do que outros, e alguns ainda parecem mais humanos do que outros também. Alucinações auditivas também são frequentemente vivenciadas por aqueles que visitam o SCP-450, muitas delas sendo uma cacofonia de gritos de prisioneiros, os clamores desesperados daqueles que ainda estão presos na prisão, agora sem guardas por perto, ordenando que fiquem quietos depois do apagar das luzes. Mas a Fundação gosta de assegurar à sua equipe que qualquer coisa que experimentem dentro do SCP-450 é perfeitamente normal. Não há motivo para preocupação. Não importa quantas vozes espectrais alguém possa ouvir. Se as paredes começarem a sangrar, não se preocupe com isso. E se o pessoal encontrar quaisquer restos mortais em decomposição, é aconselhado que não investiguem para sua própria segurança. Certamente parece que, embora o SCP-450 não abrigue mais nenhum condenado vivo, a penitenciária federal abandonada ainda está muito ativa quando se trata de manter sua população de poltergeists aprisionada. Por outro lado, a Fundação só pode realmente manter as portas trancadas e ocasionalmente entrar no SCP-450 para manutenção. Qualquer pessoa que entrar acidentalmente no prédio, seja civil ou funcionário, deve ser considerada perdida, e nenhuma tentativa de resgate deve ser feita sob nenhuma circunstância. Parece que, atualmente, os detentos estão comandando a penitenciária. Mais uma vez, obrigado ao War Thunder por patrocinar meu vídeo. Baixe agora clicando no link na descrição e receba um grande pacote de bônus com vários veículos Premium, contas Premium, um ornamento tridimensional exclusivo para seus veículos e muito mais. Mas lembre-se, está disponível por tempo limitado. Confira o Patreon do Dr. Bob e torne-se um pesquisador júnior hoje mesmo. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-280, Olhos na Escuridão.